Bem-vindos à sessão comemorativa dos 488 anos da elevação de Angra do Heroísmo à cidade. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal e do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, declaro aberta a sessão. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, distinto orador desta noite, Dr. Leandro Ávila, Senhora Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Senhor Vice-Presidente e Vereadores, e uma saudação especial também à Senhora Vereadora Sandra Garcia, aqui também em representação do Senhor Presidente do Governo, Senhor Vigário-Geral, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Estamos hoje, como manda a tradição, a celebrar mais um aniversário da elevação à cidade desta nossa cidade de Angra do Heroísmo. De facto, há 488 anos atrás, estando em Évora, o rei Dom João III, provavelmente sem temor da canícula, resolveu que Angra deveria passar a ser uma cidade. E fê-lo, declara ele próprio, sem que ninguém lhe tivesse pedido. Fê-lo porque achou que era uma boa iniciativa para a coroa, que era, de facto, algo que se enquadrava naquilo que era o seu projeto de desenvolvimento do nascente Império Português. E fê-lo particularmente porque era urgente reformar a administração eclesiástica do nascente Império e para que Angra pudesse receber a diocese, a diocese dos Açores, teria que ser cidade. E fê-lo, portanto, numa preparação para algo que aconteceu logo nos primeiros dias de novembro, em que a diocese de Angra foi criada. E, de facto, a cidade e a diocese nasceram pelas mesmas razões e acabam por ser aqui duas faces da mesma moeda, da mesma realidade. E é isso que nós hoje aqui celebramos. E celebramos com uma sessão que, para além, obviamente, de marcar esta data, também tem um outro objetivo: homenagear aqueles que, ao longo do ano, aqueles e as instituições que, ao longo do ano, se destacaram pelos serviços prestados à nossa comunidade. E aqui eu quero fazer uma particular saudação aos homenageados aqui presentes, às suas famílias, aos seus amigos, e dizer-lhes que é com imensa honra e com imenso orgulho que aqui vos recebemos. E aqui eu queria em particular destacar os mais jovens, os alunos das escolas secundárias e da nossa universidade que atingiram resultados de excelência. É para nós um imenso orgulho ter-vos aqui e eu quero, em nome do município, dar-vos parabéns a vós, às vossas famílias, aos vossos colegas e dizer-vos que é uma honra ter entre nós gente que tanto se empenha e que tanto trabalha. De facto, as notas que aparecem nos certificados demonstram isso mesmo. Certificam que, de facto, há muito empenho, muito trabalho, muito esforço. E isso é um enorme motivo de orgulho para nós e é também uma segurança que a próxima geração sairá com certeza ainda melhor preparada que a atual e que a nossa cidade, que a nossa comunidade continuará na senda do progresso. De facto, termos entre nós tantos jovens que se destacam pelo seu trabalho académico é, de facto, um grande orgulho. Os meus parabéns a todos os homenageados, mas em particular a estes jovens e às suas famílias. São, de facto, o orgulho da nossa cidade. Muitos parabéns a todos. Depois também, obviamente, não poderia deixar aqui de agradecer ao Dr. Leandro Ávila, aqui presente, autor do livro que tem nas vossas mãos e que, ao longo deste último ano, muito trabalhou para produzir este livro e para produzir conhecimento. Conhecimento que fica aqui disponível para todos nós, disponível para as gerações futuras e conhecimento sobre um período que foi, de facto, determinante para a nossa história atual. De facto, há 200 anos atrás, aprovava-se a primeira Constituição do nosso país. A Constituição de 1822, aprovada, ainda não estava aprovada neste dia, seria aprovada no dia 23 de setembro, portanto estava na fase final de aprovação, foi um passo determinante na construção daquilo que é a nossa sociedade hoje, no fim de contas, da construção da modernidade. Em 1822, deram-se passos gigantes na consolidação de um Portugal mais moderno
e também passos determinantes na criação daquilo que é hoje, ou que são hoje, os Açores. Os debates que levaram à aprovação da Constituição, em que pela primeira vez os Açores estiveram representados por deputados eleitos, obviamente não com o sufrágio universal e a forma de propositura que nós hoje estamos habituados. Foi de facto uma eleição algo atabalhoada, mas foi possível nas circunstâncias que então existiam. Pela primeira vez os Açores foram representados por alguém que tinha sido escolhido pela nossa própria comunidade e por alguém que falou livremente. E a verdade é que os debates que levaram à aprovação da Constituição naquilo que diz respeito aos Açores vieram revelar uma falta de unidade que ainda hoje nós sentimos. Em boa parte, a gênese das questões que ainda hoje nos afetam no que diz respeito à coesão entre as ilhas está muito bem patente, foi de alguma maneira trazida à superfície nos debates. Esses debates, que estão disponíveis para quem os quiser ler no site da Assembleia da República, estão lá os diários das Cortes Extraordinárias da Nação Portuguesa Constituintes, que levaram à Constituição, ganham nos dias que correm uma atualidade ímpar. De facto, nós ao lermos aquilo, parece que estamos a ler debates de hoje. Só que as personagens estão invertidas. Ou seja, aquilo que os deputados dixerenses dizem, agora são os que outros dizem. Mas a verdade é que os argumentos continuam a ser os mesmos. A verdade é que aquilo que então se disse continua a ter uma imensa atualidade hoje. E, de facto, recordar este ano de 1822 era também um imperativo. E foi com esse objetivo que a Câmara convidou o Dr. Leandro Ávila a estudar esta matéria e a vir aqui hoje apresentá-la. E, obviamente, também a produzir o magnífico livro, já tive a oportunidade de o ler, que está nas vossas mãos e que, certeza, muito trará um dos objetivos importantes deste município, que é o autoconhecimento. Nós nunca poderemos, de facto, almejar grandes voos se não formos capazes de nos conhecer a nós próprios e de nos conhecer com raízes naquilo que são, a fim de contas, os passos que levaram à construção desta nossa realidade atual. E às vezes nós tomamos decisões e falamos sem um conhecimento tão profundo como devíamos. E é com esse objetivo de aprofundar conhecimentos e, em particular, também de nós sermos capazes de olhar para a história, olhar para a construção da realidade e não cairmos nos mesmos erros, porque, de facto, há muitas lições a retirar deste percurso. Nessa altura, Angra ainda estava no extremo oposto daquilo que veio a ser no período liberal. Em boa parte, em 1822, os deputados consideravam esta terra como uma terra antiliberal e algo reacionária. Mal sabiam eles que, anos depois, menos de uma década depois, este seria o rochedo da salvação da causa liberal. De facto, ao ler estes discursos, vê-se que é muito difícil prever o futuro. E mesmo aquele futuro que vem logo ali a seguir. E, de facto, quem lê isto vê que as pessoas que na altura, enfim, se relacionavam com Angra e se relacionavam com a política local, estavam muito longe de imaginar aquilo que aconteceria nos anos imediatos. Foram 3 anos de liberdade que acabaram, enfim, naquilo que todos nós conhecemos, que acabaram numa violenta guerra civil que durante 6 anos dilacerou este país, mas a verdade é que foi o caminho necessário para a construção do Portugal moderno. E também aqui há uma profunda lição a retirar. É que a democracia e a sua irmã gêmea, a liberdade, nunca são algo de garantido. De facto, quem lê estes discursos julga que a liberdade tinha chegado a Portugal e tinha chegado a Portugal. Quantas vezes a liberdade desapareceu desse país desde 1822 até hoje? Quantos avanços e recuos aconteceram? Quantas peripécias, em alguns casos dramáticas, passaram sobre este tema? E, de facto, isto também é uma lição para que nós sejamos prudentes e sejamos firmes na defesa dos valores da liberdade e da democracia. Essa é provavelmente a maior das lições que nós tiramos do livro que agora está nas vossas mãos. Mas eu não quero estar aqui a falar mais do livro perante o seu autor, obviamente. Enfim, com a permissão dele, esta é uma espécie de apresentação, de contextualização daquilo que vamos ouvir a seguir. Aquilo que importa hoje mesmo é celebrarmos este dia, celebrarmos estes 488 anos e celebrarmos com o reconhecimento daqueles que deram
contributos importantes para o desenvolvimento desta terra, daqueles que são, de facto, aquilo que nós temos de mais promissor entre nós. E é isso que hoje nós aqui celebramos e é isso que eu gostaria que ficasse nas vossas memórias. Angra é uma cidade que se reconstrói, se reconstitui ao longo dos tempos, todos os dias avança, todos os dias a nossa comunidade se vai recriando e é isso mesmo que nós queremos que saia daqui. E este livro é também um bom incentivo para que nós sejamos capazes de meditar um pouco sobre o nosso passado, de forma a também projetarmos o nosso futuro. E é com isto que eu vos deixo, mais uma vez agradecendo ao Dr. Leandro Ávila a honra que nos deu por nos ter prestado este valiosíssimo serviço de produção deste livro e agradecendo a todos vós por terem retirado um pouco de uma tarde do mês de agosto para estar aqui connosco e sofrer este calor que está na sala, mas enfim. Dom João III tinha provavelmente as suas razões, embora elas sejam difíceis de perceber porque é que em agosto se cria uma cidade, mas pronto, o senhor lá saberia. Senhores e senhoras, muito obrigado pela vossa presença e uma boa sessão para todos. Muito obrigado. De seguida, o Sr. Dr. Leandro Ávila aborda o tema Angra no Vintismo, entre a fragmentação político-administrativa insular e os debates parlamentares. Leandro Adelino Andrade Cardoso Ávila é natural da freguesia das Fontinhas. Licenciado em Educação Básica pela Universidade dos Açores, mestre e doutor em História Insular e Atlântica, séculos XV-XX, pela mesma universidade. Atualmente encontra-se em fase de conclusão do curso de pós-graduação em Património Cultural, Tradicional e Popular Português pelo Instituto Piaget. É professor do primeiro ciclo de ensino básico, exercendo as suas funções na EB1JI Irmãos Golarte. Foi assessor do Conselho Executivo da EBI da Praia da Vitória entre 2004 e 2012. Colaborou com a Universidade dos Açores como professor convidado no curso de Educação Básica. É sócio na categoria de efetivo do Instituto Histórico da Ilha Terceira e da Associação de História da Educação de Portugal. É investigador integrado regular do Centro de História da Aquém e da Além-Mar, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores. Integra a Comissão Coordenadora para a preparação da história da Diocese de Angra com o projeto DIO Angra 500. Participante e conferencista em diversos encontros nacionais e internacionais relacionados com as áreas da etnografia, história da educação e formação de professores, possuindo artigos publicados em revistas científicas e em livros de atas dos encontros em que participou. Da sua autoria, destacam-se os seguintes títulos publicados: O Liceu Nacional de Angra do Heroísmo, nas décadas finais da monarquia, 1880-1910. Percurso de uma instituição liceal insular, o Liceu Angrense da Primeira República aos alvores do Estado Novo e as Fontinhas nas fontes da sua história. É ainda autor de Os Açores nos debates parlamentares ventistas, uma geografia político-fragmentada. Tem a palavra o Sr. Dr. Leandro Ávila. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Excelentíssimos vereadores, digníssima representante do Governo Regional, Sr. Vigário-Geral, Administrador Diocesano Padre Helder, autoridades militares, caros homenageados, minhas senhoras e meus senhores.
Em primeiro lugar, gostaria de expressar a minha congratulação por estar nesta efeméride dos 488 anos desta cidade de Angra. Fui convidado a abordar uma das muitas páginas da sua história, contudo, ciente dos meus limites, não serei certamente a pessoa mais indicada para usar da palavra em tão elevado ato, por isso peço que relevem qualquer falha. Agradeço as suas palavras, Sr. Presidente, relativamente ao trabalho que tenho realizado no último ano. De facto, foi bastante aliciante, um período da história, embora curto, mas bastante denso e cheio de significado também e com a atualidade merecedora de ser refletida. De facto, a cidade de Angra é um sinónimo de um livro aberto de história, cujas páginas vagueiam pela nossa identidade local, regional e até mesmo nacional. Ancorado no bicentenário que estamos a comemorar da Revolução Vintista de 24 de agosto de 1820, que se iniciou em 2020 e termina em 2023, efetivamente o que eu pretendo vos trazer nesta reflexão intitula-se Angra no Vintismo, da fragmentação político-administrativa insular aos debates parlamentares. Este recorte temporal curto, mas bastante denso, como já referi, é atravessado por diversas transformações que, como muito bem referiu o Sr. Presidente, lançam o nosso país para uma modernidade assinalável, vertebrada pelos ventos vindos de algumas partes da Europa e que chegam a Portugal. Efetivamente, as revoluções não têm um caráter contratualizado ou negociado. Elas acontecem como acelerações da história, marcos importantes que acontecem e, portanto, não tem também um caráter teleológico, ou seja, com uma lógica. Efetivamente, como foi frisado, se Angra nos anos 20 de 800 era efetivamente visto como anticonstitucional, na década seguinte seria exatamente o oposto. Neste sentido, o sintagma da Revolução Vintista parece não ter trilhado um caminho aparentemente estável com a Guerra Civil, no entanto, acaba também por dar um contributo para se entender esta hermenêutica e este percurso bastante importante da história de Portugal. A condição transcontinental do território português, o Império Português, acaba por encontrar diversas nuances espalhadas pelas várias latitudes em que se introduz no novo léxico político questões relacionadas com a cidadania, a liberdade, as eleições, entre muitos outros aspectos. E é precisamente os Açores, num caso particular de uma dessas parcelas, que esses ecos depois vão encontrar progressões bastante distintas e bastante características, atendente a vicissitudes várias. A abordagem que pretendemos fazer neste momento tem alguma dificuldade em ter uma perspectiva diacrónica, uma vez que é um período bastante fértil, em que existem diversas ramificações e, portanto, no sentido também de não perder um pouco o fio à meada, se me é permitida a expressão, procurarei, com avanços e recuos, abordar as várias temáticas, contextualizando este período no que aos Açores diz respeito e em Angra em particular. A instalação do poder legislativo em Portugal assumiu-se como uma novidade preconizada por um Parlamento. De facto, as denominadas Cortes Gerais Extraordinárias, também designadas por Soberano Congresso ou mesmo simplesmente Cortes, acabam por introduzir e alavancar um conceito de cidadania bastante assinalável. Efetivamente, temos a possibilidade pela primeira vez de cidadãos
constituírem um hemiciclo de onde são apresentadas e discutidas, debatidas ideias e aprovadas através de um ato eleitoral que não será exatamente aquele que nós conhecemos hoje, mas que é precisamente o arranque dessa novidade no nosso país. Efetivamente, sem a existência de um espaço físico onde se desenrolasse todo este processo de discussão e de exercício deste poder legislativo, o Governo Provisório decreta a adaptação do convento de Nossa Senhora das Necessidades, em Lisboa, nomeadamente a sala da livraria deste convento, uma vez que se apresentava como bem capaz de albergar um hemiciclo de 100 deputados com condições de espaço e de luminosidade adequada. As obras, efetivamente, têm início a 30 de novembro de 1820, sofrendo alguns atrasos, duraram 45 dias, e a primeira sessão das Cortes acontece a 24 de janeiro de 1821. Com o arranque das Cortes, inicialmente não figuravam, nem estava previsto, portanto, a presença de deputados das ilhas dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. De modo que, em sessão de 5 de fevereiro, o deputado Manuel Borges Carneiro apresenta uma proposta para que fossem efetuadas essas eleições no sentido de se ver presentes e representadas nas Cortes as ilhas. A Madeira, logo no dia 28 desse mesmo mês de janeiro, declara o apoiante da causa constitucional e no dia 15 chega a Lisboa um grupo que declara oficialmente a adesão desse arquipélago. Para o caso açoriano, tal situação teria outros contornos bastante mais difíceis e bastante mais tenues. Efetivamente, a adesão das ilhas açorianas ao vintismo acontece de forma assíncrona, como mais adiante se verá. Contudo, incidiremos então neste ponto sobre os deputados atores políticos do arquipélago açoriano. Os primeiros a tomarem assento nas Cortes são os deputados micaelenses, André da Ponte Quental da Câmara e Sousa, o avô paterno de Antero de Quental, e o padre João Bento de Medeiros Mântua, com a aprovação dos diplomas de eleição e respectivo juramento no dia 10 de julho desse mesmo ano. Para o caso faialense, as eleições desenrolam-se em finais de agosto de 1821, sendo eleitos por essa circunscrição, que compreendia a ilha de Faial e do Pico, Manuel José de Arriaga Brum da Silveira e o padre Felisberto José de Sequeira, que veriam aprovados os seus diplomas no dia 2 de outubro de 1821. No que concerne aos denominados deputados dos Açores, que compreendiam as ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo, este processo viria a acontecer no dia 2 de setembro, com a eleição dos deputados, sendo eleitos Roberto Luís de Mesquita Pimentel e Manuel Inácio Martins Pampelona na Corte Real, o futuro conde de Subserra. O primeiro viu aprovado e fez juramento a 13 de outubro de 1821, ao passo que Manuel Inácio Martins só faria esse mesmo juramento 2 dias depois. O facto prende-se com a sua nomeação, portanto é eleito no dia 2 de setembro e no dia 7 é nomeado como Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Guerra, e há efetivamente a entrada dele não é uma entrada, digamos, apaziguadora, acaba por gerar algum debate, atendendo a que estes dois cargos eram considerados incompatíveis, uma vez que a nomeação como ministro havia sido feita pelo Governo Provisório, portanto, por um poder executivo, e que não colidiria com esta separação, esta almejada separação dos dois poderes. O facto é que acabou por ficar só como deputado, assumindo o seu lugar no dia 15 de outubro de 1821.
Efetivamente, os deputados açorianos eram em número de 6 e acabam por, conjuntamente com a maioria dos deputados, prestar juramento à Constituição no dia 30 de setembro de 1822. E o rei, Dom João VI, fala no dia seguinte, portanto no dia 1 de outubro. Digo a maioria porque, efetivamente, houve deputados que se recusaram a fazer esse mesmo juramento. Feita esta apresentação dos atores políticos açorianos, observemos então o eco e a sua propagação em território insular. As motivações de adesão ao novo ideário vintista não se alinharam propriamente por o comungar destas ideias, mas de uma forma bastante acentuada pelo desvincular do poder que Angra exercia sob a égide da Capitania Geral instalada aqui nesta cidade, de onde a autoridade do Capitão-General estendia-se a todo o arquipélago. Efetivamente, a Capitania-Geral dos Açores, instaurada em 1766, por determinação régia, coloca os Açores no centro, como centro nevrálgico de toda a vida política administrativa do arquipélago açoriano. Obviamente que ao longo dos tempos as animosidades geradas levaram a um clima periclitante e vazado de posturas apaziguadoras, conciliadoras de uma mudança efetiva no espectro e de forma hegemónica no contexto insular. O peso do político dos capitães-generais no arquipélago foi sentido com maior proeminência, desencadeando reações de hostilidade em algumas situações. São vários os indícios que apontam para que essa adesão à causa vintista aconteça justamente por esta necessidade de desvincular da centralidade que Angra exercia. Aliás, a revista Micaelense de 1921 reserva um número especial na comemoração do centenário do acontecimento de 1 de março de 1821, que é justamente o pronunciamento das autoridades micaelenses relativamente à adesão à causa vintista, em que são publicadas e que são replicados novamente os argumentos de desvinculação e de um sentimento de subserviência que se fazia sentir naquela ilha e por acréscimo também na ilha de Santa Maria, relativamente à autoridade angrense. Chega à capital do rei na escuna vigilante uma série de documentos em final do mês de março, declarando que no dia 19 desse mesmo mês já se havia jurado as bases da Constituição nas Cortes, sido deposto o governador da ilha e eleito uma junta composta por 5 membros. Efetivamente, o episódio ocorrido em Sol Terceirense no início do mês de abril de 1821, com o assassinato do capitão-general Francisco António de Araújo e Azevedo, apoiante da causa liberal, e a sua substituição pelo tenente-general Francisco de Borja Garção Stockler, colocam em entraves a uma progressiva alicerçação dos postulados ventistas no restante arquipélago. Efetivamente, a ação de Stockler pugnou por uma postura desalinhada com os acontecimentos políticos que haviam sido desencadeados na capital do reino e que se haviam propagado um pouco por toda a parte, num ritmo, obviamente, gradativo e sujeito a várias vicissitudes. Efetivamente, há a preocupação para amputar qualquer tentativa de alastramento da influência de Stockler a outras ilhas, procurando salvaguardar a independência, chamemos-lhe assim, das ilhas do grupo oriental, São Miguel e Santa Maria, de modo a que, a partir daí, se pudesse efetivamente ter uma base que desse para alavancar estes ideais ventistas pelo arquipélago. Efetivamente, no Faial, os desejos também de desvinculação
da autoridade relativamente à autoridade angrense se fazem sentir. A chegada da fragata Pérola, vinda de Lisboa, traz exatamente questões relacionadas com o apoio de Dom João VI à causa ventista e, por esta via, é formada uma junta provisória do Governo, são celebrados vários tedeums envolvendo as autoridades religiosas, civis e militares, e desta forma o Faial também se tenta desagregar, embora neste caso, como se verá mais adiante, essa desagregação relativamente à Angra se tornará mais difícil. Nos dias 15, 18 e 19 de maio foi feito juramento à causa liberal e à junta provisória do governo do Faial. Efetivamente, o rumo orientava-se para um isolamento claro e inequívoco de Angra no contexto arquipelágico. A pretensão do Faial da desvinculação angrense assinala de forma bastante clara também essa necessidade de agregar em si as denominadas Ilhas do Triângulo, nomeadamente Pico e São Jorge, uma vez que no cômputo geral as Ilhas do Corvo e das Flores teriam menor expressividade, mas tenderiam para o rumo dos acontecimentos tomados no Faial e não constituiria grande preocupação das autoridades faialenses. Efetivamente, essa mesma fragata Pérola chega aqui a Angra, trazendo os autos de notícia da adesão do rei, e é nesse contexto que também há uma declaração de adesão à causa ventista, embora isso seja encarado em alguns sectores com muita desconfiança e até mesmo relutância, uma vez que o próprio Stockler depois faria parte do governo interino que aqui se instalou, bem como o bispo e o governador do castelo, três figuras cuja a documentação os coloca numa posição um pouco renitente relativamente à progressão liberal em Portugal. Pela voz do deputado Francisco de Lemos Betancourt Vasconcelos Castelo Branco, é apresentada na sessão do dia 2 de junho um arauto de libertação da Ilha Terceira numa missiva que fez com que, e passo a citar, os habitantes da ilha fossem resgatados da dura escravidão em que existiam. Sendo esta escravidão tal e o estado daqueles insulares tão desgraçado e cruel, que chegaram a sair da cidade a maior parte das famílias para ir morar nos campos e nos montes. Em tal desgraça estava aquela cidade que era crime não só falar em Constituição, senão até pensar em Constituição. Quando a fragata Pérola apareceu, conheceram que eram protegidos pela nação e desde logo deram enérgicas e claras provas de adesão e reconhecimento. Isto é, a parte sua da ilha, porque os do partido de Stockler continuaram a dizer que tais notícias impressos não eram verídicos. Por esta declaração se nota uma certa volatilidade relativamente à posição de Angra neste contexto. Efetivamente, tudo apontava para alguma crispação e um clima verdadeiramente tenso na cidade de Angra. Na sessão do dia 18 de junho, ela é marcada por um forte debate em torno da questão do papel de Stockler no contexto, no contexto angrense, uma vez que ele ainda cá estava, e a sua influência em vários setores. Efetivamente, são dadas notícias e alguns boatos de que a aclamação dos ideais ventistas na Ilha Terceira tinha sido antecedida da proibição da saída de barcos para o continente português e proibição da circulação de periódicos. Foi ainda difundida a notícia de que a Revolução de 1820 conduziria a que o rei Dom João VI permanecesse no Brasil, temendo-se a anexação do território português por Espanha. E um testemunho bem presente que era evocado é justamente a fortaleza de São João Batista, cujo marco histórico associava à usurpação por uma nação estrangeira, das quais os terceirenses ainda guardavam memória.
O desenvolvimento de todos estes acontecimentos deu-se, como já referi, com a constituição do governo interino por parte de Stockler, do bispo Dom Frei Manuel Nicolau de Almeida, do governador do Castelo, Caetano Paulo Xavier, do deão do cabido da Sé José Maria de Betancourt e Lemos e do corregedor João Bernardo de Rebelo Borges. A composição deste governo deixava mal-estar. Numa intervenção, o deputado Manuel Alves do Rio alude a este facto referindo, passo a citar, todas as ilhas estão escandalizadas com o governo de Angra e todas têm ódio ao governo de Angra. Fim de citação. A envolvência do prelado angrense não deixa de ser de assinalável pertinência. Efetivamente, o poder e a influência da Igreja Católica junto das populações era bastante evidente numa prática social e cultural sedimentada há muito. Efetivamente, a difusão da ideia da relação entre o movimento vintista e os postulados jacobinistas estava presente. Por outro lado, tanto no Faial como em São Miguel, souberam aliar a religião e o clero às ditas movimentações e tal cenário não se passou. Efetivamente, ainda estava presente as notas pastorais de 1803 do bispo Dom José Pegado de Azevedo, na qual davam contas da nefasta influência das revoluções liberais por toda a Europa no domínio religioso. A alusão e a convocação da figura do bispo Dom Frei Manuel Nicolau de Almeida é feita num contexto em que, no dia 29 de julho de 1821, durante a missa do Espírito Santo, porque naquela altura estavam-se a preparar as eleições dos deputados e previa, numa das normas, haver a missa do Espírito Santo antes do ato eleitoral. Durante essa homilia, vários testemunhos chegam ao corregedor da comarca que lhe garantem que o prelado não havia pugnado pelos ideais constitucionais como era almejado. O fundamento desta acusação também encontra eco na sua falta de iniciativa ao difundir aos presbíteros a necessária catequização da nova ordem política para bem dos povos. Num longo processo de averiguações em que foram convocadas várias testemunhas, o bispo defende-se. Refere que na sua homilia não teve nada a ver com a oposição ao constitucionalismo, refere a importância de se fazer os juramentos e de ser-lhes fiéis, bem como convoca ao seu depoimento a supremacia da sua missão espiritual em relação a questões temporais. E passo a citar. Em sua defesa diz: tem-se-me feito um crime de não ter pregoado a Constituição. Isto é uma loucura, um disparate. Jesus Cristo, quando ordenou aos apóstolos, dos quais sou um indigno sucessor, não lhe incumbiu a promulgação de leis temporais, mas sim espirituais. A minha obrigação é pregar o Evangelho. Não tem nada com a reforma das leis. Fim de citação. A leitura deste excerto poderá iniciar duas situações. Uma, a relutância efetiva do referido clérigo se aliar à nova ordem política, ou, em alternativa, realmente aclarar a sua função espiritual em detrimento de questões mundanas. Efetivamente, a saída do bispo de Stockler e do coronel Caetano Paulo Xavier acaba por acontecer em agosto de 1821. Por esta altura, a diluição do poder era presente em território angrense. Havia um vazio, é verdade, deixado pela ausência de um capitão-general que já não tinha o seu alcance nas ilhas. O deputado miquelense André Ponte Quental da Câmara e Sousa reafirma a separação das ilhas de São Miguel. Relembre-se que por esta altura só estariam presentes os deputados miquelenses. Evoca o aspecto económico, com especial destaque para a agricultura e comércio,
da ilha micaelense no contexto regional insular e refere que aquela ilha havia sido tratada como colónia de escravos em face do poder exercido por Angra. O deputado Álvaro Xavier da Fonseca Coutinho e Póvoas assinala que a situação de desagregação das ilhas açorianas era nefasta para o governo das mesmas e apela a que houvesse efetivamente um governo próprio, mesmo que arredado dessa governação estivessem as ilhas de São Miguel e Santa Maria. Efetivamente, o deputado Francisco Lemos Bettencourt Vasconcelos Castelo Branco aponta a pertinência de garantir a união das ilhas. A ausência de recursos judiciais ordinários, bem como o facto da Corregedoria e da Junta da Fazenda e até mesmo da autoridade eclesiástica estarem sediadas na Ilha Terceira, acaba por coibir e por servir como argumento e pretexto para que não houvesse uma desvinculação da Ilha do Faial e das restantes, salvaguardando, contudo, que neste contexto São Miguel e Santa Maria ficariam à parte desse mesmo governo, uma vez que São Miguel detinha comarca própria, além da produção de riqueza e da questão demográfica que a mesma ilha apresentava. Neste lastro, por decreto de 4 de agosto, foi nomeado Sebastião Xavier Botelho para o cargo de governador das Ilhas dos Açores, o que acabou por ser nomeado, mas nunca exerceu, nunca se deslocou aos Açores. Sem defesa dos deputados faialenses, não deixou de chegar às Cortes a voz do Faial e das outras ilhas, nomeadamente com a movimentação das suas câmaras municipais, tanto da Horta como da Madalena e mesmo da Ilha de São Jorge, onde se é demarcado realmente o desejo de desvinculação perentória da autoridade angrense, elucidando a ação nefasta que Stockler havia tido entretanto. Vislumbrava-se, portanto, uma movimentação clara em torno de questões e dos interesses das várias ilhas, usando precisamente a ação do antigo capitão-general Stockler, que serviria como expurgo para todos os males e para os entraves que a causa vintista encontraria em solo açoriano. Das outras ilhas mais pequenas, apenas se chegam às Cortes esparsas felicitações. Observemos então o clima em Angra. O clima estava, como se poderá constatar, bastante debilitado e bastante inseguro e tenso. Pela pena de Francisco Ferreira Drummond, é declarado o seguinte, passo a citar: por toda a ilha, principalmente entre os camponeses ignorantes e com temerário arroz, ultrajaram os bons cidadãos que ou juraram ou se mostraram afetos à Constituição, proferindo contra eles insultos, ameaças e desatinos, o que obrigou o corregedor, na qualidade de intendente da polícia, a tomar algumas medidas, e bem sérias, dando parte ao governo para que recomendasse aos povos todo o sossego. É interessante ver esta adjetivação usada para os apoiantes do constitucionalismo e para os que se opunham. Efetivamente, a violência e o clima de sedição era bastante latente. Até a procissão do Corpo de Deus de 1821 havia sido cancelada com receio de tumultos. Da noite de 28 para 29 de julho de 1821, justamente na véspera da homilia do Bispo, são levados a cabo vários indícios que se preparava um levantamento cujo Stockler seria o principal, portanto, o principal autor. Segundo os acontecimentos, houve o desvio de 3 armas do Castelo de São João Batista que foram depostas na residência do Bispo e no palácio onde Stockler se encontrava alojado. Desta forma, e tendo em conta a influência que Stockler detivera nas tropas, há
denota-se nos debates parlamentares uma questão bastante delicada que se refere em condenar e apurar responsabilidades junto das altas patentes militares. Até se falou em extinguir o batalhão de infantaria, o que acabou por não acontecer. A convocação de Stockler a este quadro serve-nos também para perceber a leitura radicalizada com que mesmo foi feita a sua atuação neste período. Efetivamente, a historiografia tem tratado tendencialmente como usurpador e despódico e ameaçador do progresso vintista no arquipélago açoriano. Efetivamente, começam-se a volumar as críticas e os debates, e é todo um debate que acontece até praticamente ao final da sessão das Cortes, em que se procura incutir à sua atuação, efetivamente, a fraca progressão dos ideais vintistas na Ilha Terceira e o mesmo coibir esse alastramente, nomeadamente para a Ilha do Faial e ilhas vizinhas. É interessante verificar que, paralelamente a esta discussão, existem, e eu gostaria de enunciar, mas não temos tempo para isso, diversos opúsculos que são publicados tanto por Stockler como alguns dos seus apoiantes e em contraponto pelos seus acusadores e que ocorrem em paralelo aos debates parlamentares. Muitas vezes, a pena que Stockler utiliza sob o mote da autoria do seu filho, António de Moura Stockler, é a escrita do próprio pai, que usa o nome do filho. Numa declaração que o mesmo faz e que foi usada contra ele nesta arguição ao povo de São Miguel, relativamente aos acontecimentos do dia 1 de março de 1821, diz o seguinte, passo a citar: "Entrai em vós, habitantes de São Miguel, o vosso general não foi enviado a governar-vos para opor obstáculos à vossa felicidade, foi pelo contrário expressamente mandado para promovê-la. E por que modo poderá ele desempenhar mais dignamente este dever e mostrar-se ao mesmo tempo merecedor de confiança do soberano e a vossa confiança do que apoiando com toda a eficácia a presença do mesmo soberano nas vossas justas pretensões de reformas, que melhorando a vossa condição, firmem mais seguramente as bases do trono que vós não pretendeis de nenhuma sorte abalar." Nesta assunção e neste pelejar pela sua inocência, Stockler faz várias alusões, efetivamente acaba por ser conduzido para a capital do reino e ser aprisionado na Torre de São Julião, conjuntamente com o bispo e com o governador do castelo, como já referi. Contudo, a sua chegada a Angra, no testemunho vertido pelo mesmo comandante da fragata, que havia feito a tentativa em maio, descreve o clima angrense nos seguintes termos. Passo a citar: "Stockler tinha organizado os meios de resistência às ordens que lhe podiam chegar da regência, como se fosse contra o inimigo, proibindo-se até os pescadores de irem ao mar. O escaleiro em que iam os oficiais da Marinha foi demorado pelo patrão-mor e depois de haverem esperado pela licença de desembarcar, foram recebidos pela guarda em armas, conduzidos por um major ajudante, sem lhes permitir comunicação, querendo estrovar-se-lhes, distribuir os impressos dos papéis públicos aos habitantes, procurando-se depois infundir-lhes o receio de serem assassinados se pernoitassem em terra." Efetivamente, o que acontece é que, de outros testemunhos que são vertidos em processos de averiguação, denota-se, efetivamente, algumas prisões feitas a militares e opositores e que eram adeptos do constitucionalismo. O caso de Stockler acaba por ser um processo com contornos nitidamente políticos e há debates prolongados e acérrimos, e não é unânime, a postura das Cortes relativamente ao tratamento dado. Efetivamente, na separação entre o poder judicial
e a separação de poderes, pugnada pelos ideais vintistas e liberais, o poder judicial não poderia estar de forma nenhuma subjugado ao poder legislativo. Efetivamente, o deputado do Roberto Luís de Mesquita Pimentel acaba por referir uma frase que é sintomática, efetivamente, de todo este processo, que surge quando se é proposto ao Governo que delibere para que os presos, nomeadamente Stockler, o Bispo e o Governador de Castelo, acabem por ser libertados. E ele declara de forma perentória: o Governo não defere porque são presos das Cortes. Efetivamente, esta questão parece ser de pouca importância, mas acaba por ter uns contornos bem evidentes, no sentido em que colidia com essa almejada separação de poderes. Deixado o vazio, e voltando um pouco atrás, deixando o vazio em torno da governabilidade açoriana, pretendemos perceber que Açores estavam no mapa. De forma muito generalista e muito sintética, observa-se que, durante os debates parlamentares, existem diversas incorreções, tanto geográficas como estatísticas, referentes aos Açores. E há um grupo de açorianos presentes e que assistem aos debates, que acabam por produzir um documento bastante interessante, intitulado Coreografia Açórica ou Descrição Física, Política e Histórica dos Açores por um cidadão açorense, cuja autoria é atribuída a João Soares de Albergaria e Sousa, mas que acaba por ser uma obra que recebeu o contributo desses mesmos açorianos presentes em Lisboa. Apesar da sua exatidão científica ser bastante descartada, parece ter tido alguns êxitos pela mensagem política que é expressa nessa mesma publicação. Efetivamente, os Açores, mais que um problema do foro geográfico, era um problema do foro político. Relembre-se só que só em 1902 é que a Sociedade Geográfica de Lisboa define que os arquipélagos dos Açores e da Madeira pertencem efetivamente à Europa, porque antes não havia unanimidade, mas havia quem defendesse que pertenciam à América, ao continente americano ou até mesmo à África. Nesta construção deste Estado político e desta necessidade de firmar um governo dos Açores, são propostas duas juntas governativas, ainda sem a presença dos deputados do Faial e da Terceira, só com os deputados mequelenses. É proposto desta forma a existência de duas juntas, como já referi, o Governador das Armas da província dos Açores e o Governador das Armas das ilhas de São Miguel e Santa Maria. Houve outras propostas que agregavam outras ilhas e também publicações emanadas e da autoria dos deputados açorianos que acabam por causar alguma celeuma e atrito entre eles, efetivamente entre o deputado João Bento Mantua e os deputados terceirenses, mostrando preferindo acusações da vida ociosa que levavam os terceirenses e, portanto, isto causa mal-estar. Pelo menos não houve agressões físicas entre eles. Houve entre outros, mas entre os deputados açorianos não houve. Houve apenas troca de acusações. Nesta emulação que é proferida, existem vários argumentos que são evocados, tanto de um lado como do outro. Efetivamente, o azedume da prosa e a troca pública de argumentos leva a debates bastante intensos e extensos e bastante deliciosos de se ver e de se ler. Efetivamente, a sessão do dia 6 de setembro de 1821 acaba por ser decisiva para a análise de um parecer da Comissão da Constituição que propõe justamente estas duas juntas governativas para os Açores. Com a chegada depois dos deputados do Faial e os deputados dos Açores, que inclui, como já referi, as Ilhas Terceira, Graciosa, Flores e Corvo, o deputado Manuel Borges de Carneiro opõe-se à divisão destas duas juntas. E para ele é perentório
que se devia formar três unidades governativas, chamamos assim, em torno dos maiores núcleos populacionais, nomeadamente Angra, Ponta Delgada e Horta, que na altura não era ainda cidade. Com a agregação de São Miguel de Santa Maria, Terceira, Graciosa e São Jorge, e outro, Pico, Faial, Flores e Corvo, os antigos distritos como nós conhecemos. Efetivamente, há aqui a troca de vários argumentos e é interessante verificar que se tinha a clara noção que Lisboa devia ser o ponto central do governo dos Açores. E, portanto, para o deputado faialense, Manuel José de Arriaga Brum da Silveira, é perentório em afirmar que, passo a citar, a natureza dividiu aqueles terrenos e parece que indica a divisão que deve haver nos seus governos. Portugal os civilizou e doutrinou. Só de Portugal devem defender. Portanto, o centralismo na sua força toda. Efetivamente, esta tripartição dos governos das ilhas não era novidade, embora não tenha sido evocada. Já no século XVII, pela mão do padre António Cordeiro, na História Insulana, há a proposta da criação de 3 bispados que desagregam esta unidade territorial arquipelágica. Portanto, o cenário de triangulação administrativa do arquipélago acabava por se afirmar, mesmo contra a reação dos deputados terceirenses, como é óbvio, que acabam por aludir ao legado que havia sido confiado a Angra desde o século XVI, à instalação da sede do Bispado, da Corregedoria e da Provedoria da Fazenda, ao direito histórico que tinham e à reciprocidade que existia nas próprias ilhas. Não havia segundo eles, uma relação de interdependência com algumas trocas comerciais, embora não fossem significativas. Contudo, os deputados micaelenses, não raras vezes aliados aos deputados faialenses, falam que Lisboa ficaria mais próximo de São Miguel e de Faial do que propriamente da Terceira, num claro discurso de desvinculação da autoridade terceirense. O tom exasperado é notório ao longo dos debates e, portanto, desta forma, ganha cada vez mais consistência esta tese de divisão arquipelágica, de triangulação político-administrativa com o centro em Lisboa. E, efetivamente, no ano seguinte, a 29 de janeiro de 1822, é aprovado o decreto promulgado no dia 2 de fevereiro desse mesmo ano, consignando a extinção da Capitania-Geral e a constituição de 3 circunscrições governativas: São Miguel, agregando Santa Maria, Terceira, agregando São Jorge e Graciosa, e Faial, agregando as restantes ilhas. Efetivamente, coloca-se também em causa a unidade e a coesão e a defesa dos interesses dos Açores perante uma corte que não é sensível a essa e que aproveita efetivamente essa desagregação. Na mesma linha de atuação, a discussão do projeto eleitoral também é bastante interessante e essa divisão continua a evidenciar-se cada vez mais. Com a sua discussão iniciada a 16 de abril de 1822, e com a aprovação final da proposta no dia 11 de julho desse mesmo ano, acaba por prevalecer as 3 circunscrições eleitorais que emanam e que encaixam perfeitamente na divisão político-administrativa que já havia sido encetada. Ainda pelos deputados terceirenses, nomeadamente por Roberto Luís de Mesquita Pimentel, houve a proposta de existência de 7 deputados para os Açores, um por cada ilha, excetuando as Flores e o Corvo, mas tal não foi aceito. O deputado micaelense André da Ponte de Quental, da Câmara e Sousa, declara perentoriamente, perante as evidências que àquela altura pareciam ressaltar,
E passo a citar: basta lançar os olhos sobre a carta geográfica para nos convencermos desta verdade. Vendo como a natureza repartiu aquelas ilhas, não podemos contrafazer a natureza. Portanto, resumindo, as minhas ideias, digo que os círculos eleitorais das Ilhas dos Açores devem ser 3. Quantas são as comarcas? E, portanto, e depois especifica. Efetivamente, as eleições ocorrem em 1822, desfasadas, porque no continente português ocorreram em agosto, aqui ocorrem em novembro. Os deputados ainda da terceira acabam por não tomar assento, uma vez que só em abril de 1823 é que chegam as listas vindas da Ilha Graciosa. Ainda tomam assento os deputados, é reeleito Manuel José de Arriaga Brum da Silveira e Roque Francisco Furtado de Mel. Pela Ilha de São Miguel é eleito João Medeiros Borges Amorim. A sua intervenção, atendendo à pouca, depois em maio as cortes encerram, portanto, só nas chamadas cortes ordinárias, acabam por não ter grande projeção, embora aludem esporadicamente aos Açores. Já na reta final da nossa intervenção, e peço desculpa estar-vos a amassar, mas é difícil sintetizar tantos acontecimentos paralelos que ocorrem a este tema. Há uma questão bastante interessante que vem justamente também fundamentar e corroborar toda esta trajetória, que se trata da instalação de um Tribunal da Relação nos Açores. Efetivamente, mais uma vez, temia-se a concentração dessa instância em Angra, pelo que os próprios deputados de São Miguel e do Faial acabam por expressar a sua oposição a qualquer efetivação da instalação do Tribunal da Relação aqui nos Açores. E quando existissem, seria em São Miguel e no Faial, recentrando assim os centros periféricos do poder. Ironicamente, um deputado chamado Lourenço Rodrigues de Andrade sublinha esta posição paradoxal do colega miquelense, reagindo com certa ironia. E passo a citar, porque a discussão dos tribunais da relação havia sido aflorada prematuramente no contexto da própria discussão da Constituição relativamente à justiça. E, portanto, ele diz o seguinte: não se trata agora de estabelecer relações nas Ilhas dos Açores. Trata-se de uma coisa bem diferente, nem sei como veio aqui tal discussão. Os senhores deputados das ilhas opõem-se agora, pois sejam enforcados pelos juízes simples. É a primeira vez que eu vejo não se querer justiça ao pé da porta. Portanto, acho que esta declaração é bem sintomática dessa mesma desunião insular. Efetivamente, as crispações em torno do centralismo periférico que recolocasse Angra nesse mesmo poder, nesse mesmo centro, nesse espaço, acabam por conduzir os restantes debates. Efetivamente, até há uma questão, as questões económicas ou financeiras também são interessantes de serem abordadas. Eu falo aí de forma bastante sintomática, bastante circunscrita. No entanto, achei interessante ver que o deputado de São Miguel, João Bento de Medeiros Mântua, leva ao Congresso uma petição que pretende que seja restabelecida toda a prataria do Colégio dos Jesuítas de Ponta da Algada, que havia sido retirado por ordem da terceira, ficando apenas a lâmpada do Santíssimo Sacramento e os resplendores das imagens nessa mesma igreja. O deputado terceirense, por sua vez, reitera a necessidade de se concorrer para as despesas da Diocese e o facto é que não se acaba por reaver a dita prata. À laia de conclusão, gostaria apenas de terminar a minha intervenção e pedir-vos desculpa por este alongamento, mas também só efetivar aqui uma questão que me parece-me interessante. Todas estas inquietudes insulares acabaram por ter como mote a desvinculação do poder da Capitania-Geral que havia ressoado em Angra por bastante tempo. Todo este trauma, digamos, chamemos-lhe assim,
dessa autoridade que foi disseminada pelo nem tudo, obviamente, foram traumas, digamos assim, mas era visto como um poder, em algumas situações, algum poder despótico. Assumiu-se como fator para que não se configurasse uma deputação açoriana que pugnasse por uma visão de unidade e de configuração com uma visão hegemónica para o território insular. O divisionismo impôs-se, integrado numa geografia já de si isolada e fraturada, transposta para o espectro político, fazendo valer a sua posição pela ligação não das ilhas entre si, mas a Lisboa. Efetivamente, há aqui uma reconfiguração dos poderes periféricos numa triangulação político-administrativa insular cuja função garantia a independência entre as ilhas como se fossem 3 arquipélagos. Efetivamente, nesta visão articulada, depois vai-se repercutindo ao longo das décadas e até bastante à atualidade. Mesmo após a implantação do regime autonómico, o que se verifica é que ainda existia esta lógica dos 3 centros. Só a quando da segunda revisão do Estatuto dos Açores, em 1998, é que se abandonou esta herança, alicerçada em exclusivo nos 3 núcleos urbanos açorianos mais expressivos. Efetivamente, o caminho trilhado foi capitalizando uma série de experiências e de intentos que ditaram as especificidades político-administrativas neste espaço insular. A partir daqui, desencadeia-se outros debates, desencadearam-se e ainda se desencadeiam, uma vez que este assunto, esta temática da visão hegemónica das ilhas, assente no valor autonómico, é um tema atual e um desafio tanto do presente como do futuro. Este é um caminho que ainda está a ser percorrido. Saibamos aproveitar as reflexões e a maneira de colocar os Açores neste caminho de uma verdadeira autonomia. Obrigado pela vossa atenção. De seguida, irá proceder-se à entrega de insígnias e diplomas, pelo que convido os membros do Executivo e o orador a posicionarem-se. As medalhas de mérito municipal destinam-se a premiar serviços relevantes que resultem de maior renome para o município de Angra do Heroísmo e maior benefício para a comunidade. Atribuição da medalha de mérito profissional a título póstumo a João Alberto de Melo Miranda pelo seu percurso profissional. Entrega a medalha o Sr. Presidente da Câmara. Recebe o Sr. José Miguel Miranda. Imposição da medalha de mérito profissional a Raul Aguiar do Rego pelo seu percurso profissional. Entrega a medalha o Sr. Presidente da Assembleia, recebe o próprio.
Imposição da Medalha de Mérito Desportivo à Associação de Futebol de Angra do Heroísmo pela sua atividade ao longo de 100 anos. Entregam a medalha o Sr. Vice-Presidente da Câmara e a Sra. Vereadora Fátima Amorim. Recebe o Presidente da Direção, Sr. Maurício Toledo. Imposição da Medalha de Mérito Filantrópico à Cozinha Económica Angrense, pela atividade na área da solidariedade ao longo de 125 anos. Entregam a medalha o Sr. Vereador Paulo Lima e a Sra. Vereadora Sandra Garcia. Recebe o Presidente da Direção, Sr. Carlos Raposo. Imposição da Medalha de Mérito Filantrópico à Associação de Dadores de Sangue da Ilha Terceira pela atividade na área da solidariedade ao longo de 50 anos. Entregam a medalha o Sr. Vereador Maurício Toledo e a Sra. Vereadora Brites Cunha. Recebe a Presidente da Direção, Sra. Ângela Jorge. Imposição da Medalha de Bons Serviços Municipais, classe Medalha Dourada, ao antigo funcionário Carlos Manuel Barcelos Machado, pela forma leal, isenta, competente e empenhada, como exerceu as funções durante 44 anos, honrando-se e, por acréscimo, honrando todos os funcionários do município de Angra do Heroísmo. Entrega a medalha o Sr. Presidente da Câmara, recebe o próprio.
imposição da Medalha de Bons Serviços Municipais, classe Medalha Prateada, ao funcionário João Manuel dos Santos Freitas, pela forma leal, isenta, competente e empenhada, como exerce as funções de assistente operacional na área das águas. Entrega a medalha o Sr. Vice-Presidente da Câmara, recebe o próprio. O município de Angra do Heroísmo louva Rui Miguel Cunha Ataíde Betancourt pelas funções de adjunto do gabinete do Presidente da Câmara. Entrega o diploma o Sr. Presidente da Câmara, recebe o próprio. O município de Angra do Heroísmo congratula o Sport Clube Lusitânia pelo seu percurso ao longo de 100 anos. Entrega o diploma o Sr. Presidente da Assembleia, recebe o Presidente da Direção, Sr. Luís Carneiro. O município de Angra do Heroísmo congratula a Rádio Clube de Angra pelo percurso ao longo de 75 anos. Entrega o diploma o Sr. Vice-Presidente, recebe o Presidente da Direção, Sr. Pedro Ferreira. O município de Angra do Heroísmo congratula a Unicol, União das Cooperativas de Laticínios Terceirense, UCRL, pelo seu percurso ao longo de 75 anos. Entrega o diploma a Sra. Vereadora Fátima Amorim, recebe o Presidente do Conselho de Administração, João Rodrigues do Couto. O município de Angra do Heroísmo congratula o Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo, Associação Cultural de Filatelistas, pelo seu percurso ao longo de 70 anos. Entrega o diploma o Sr. Vereador Paulo Lima, recebe a Sra. Maria de Lourdes Freitas.
município de Angra do Heroísmo congratula o Sport Clube Angrense pela vitória no Campeonato Sénior de Futebol dos Açores na época de 2021-2022. Entrega o diploma a Sra. Vereadora Sandra Garcia, recebe o Presidente da Direção, Sr. Bruno Monteferre. O município de Angra do Heroísmo congratula o Sport Clube Barbarense pela vitória no Campeonato Nacional da Terceira Divisão de Futsal Série Açores 2021-2022. Entrega o diploma o Sr. Vereador Maurício Toledo, recebe o Presidente da Direção, Sr. José Barcelos. O município de Angra do Heroísmo congratula Letícia de Sousa Silva pelo pódio na Taça de Portugal de Marcha Atlética no escalão sub-18. Entrega o diploma a Sra. Vereadora Brites Cunha, recebe a própria. O município de Angra do Heroísmo congratula Mafalda Simões Valadão, campeã nacional de iniciados do Troféu de Dressage Póneis. Entrega o diploma o Sr. Presidente da Câmara, recebe em representação o Sr. Felipe Machado. O município de Angra do Heroísmo congratula João Vieira de Castro Sousa pela obtenção do título de campeão regional absoluto, modalidade de trap, na época de 2022. Entrega o prémio o Sr. Vice-Presidente da Câmara, recebe, em representação, o Sr. Jorge Sousa. Entrega de prémios de mérito escolar aos melhores alunos dos cursos da Universidade dos Açores, do campus de Angra do Heroísmo e das escolas secundárias e profissionais do concelho de Angra do Heroísmo. Os prémios de mérito escolar foram criados com o objetivo de incentivar o desempenho escolar dos alunos do ensino secundário, profissional e superior, numa assumida cultura de valorização da excelência enquanto instrumento preponderante para o desenvolvimento económico, cultural e social dos jovens. O prémio é atribuído aos melhores alunos que concluíram as licenciaturas ministradas no campus de Angra do Heroísmo da Universidade dos Açores e aos melhores alunos que concluíram o 12º ano em qualquer das modalidades com as melhores médias nas escolas com ensino secundário e profissionais no ano letivo de 2021 e 2022.
Melhor aluno da licenciatura em Ciências Agrárias da Universidade dos Açores, Bruno Marcelino Lourenço Medeiros, com 17,11 valores. Que não está presente. Melhor aluno da licenciatura de Enfermagem da Universidade dos Açores, Felisberto Carvalho Silveira, com 18,85 valores. Entrega o prémio o Sr. Presidente da Assembleia, recebe o próprio. Melhor aluna da licenciatura em Natureza e Património, Ana Luísa Jarroca da Rocha Carvalho, com 15,85 valores. Entrega o prémio o Sr. Vice-Presidente da Câmara, recebe a própria. Melhor aluna que concluiu o 12º ano na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, Magda Costa Souza, com 19,60 valores. Entrega o prémio a Sra. Vereadora Fátima Amorim, recebe a própria. Melhores alunos que concluíram o 12º ano na Escola Secundária Tomás de Borba, José Guilherme de Oliveira Brito, com 19 valores. Entrega o prémio o Sr. Vereador Paulo Lima, recebe o próprio. Vasco Manuel da Silva Ormonte Aguiar, com 19 valores. Entrega o prémio a Sra. Vereadora Sandra Garcia, recebe o próprio. Melhores alunas da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Catarina Sofia Mendes Santos, com 18,2 valores. Entrega o prémio a Sra. Vereadora Brites Cunha, recebe a própria. Sara Filipa Azevedo Silva, com 18,2 valores, que não pode estar presente. Estou presente. Entrega o prémio o Sr. Presidente da Câmara, recebe a própria.
Melhor aluna do INTES Açores, Catarina Lourenço Veríssimo, com 16,5 valores. Entrega o prémio o Sr. Presidente da Assembleia, recebe a própria. O segundo prémio é atribuído às segundas e terceiras melhores classificações dos alunos que concluíram o 12º ano. Da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, Gonçalo Gilberto Furtado Tedeu, com 19,4 valores. Entrega o prémio o Sr. Vice-Presidente, recebe o próprio. Mariana Pinto Barcelos, com 19,2 valores. Entrega o prémio a Sra. Vereadora Fátima Amorim, recebe a própria. Madalena Saraiva de Freitas Raleiras de Lima, com 19,2 valores, que não pode estar presente. Da Escola Secundária Básica e Secundária Tomás de Borba, Ana Carolina Faria Ventura, com 18,8 valores. Entrega o prémio o Sr. Vereador Paulo Lima, recebe a própria. Guilherme Gonçalves Alves Borges de Carvalho, com 18,6 valores. Entrega o prémio a Sra. Vereadora Sandra Garcia, recebe o próprio. Inês Torres Fins, com 18,6 valores, que não pode estar presente. Gonçalo de Sousa Silva Martins, com 18,6 valores. Entrega o prémio o Sr. Vereador Maurício Toledo, recebe o próprio. Leonor Margarida da Rocha Ávila, com 18,6 valores. Entrega o prémio a Sra. Vereadora Brites Cunha, recebe em representação o Sr. João Vítor Rocha. Da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Júlia Toste Alves, com 17,8 valores, que não pode estar presente.
Sofia Filipa Ferreira Brasil, com 17,6 valores. Entrega o prémio, o Sr. Presidente da Câmara recebe a própria. Do INTES Açores, Carolina de Fátima Soares Alves Valentim, com 16,3 valores. Entrega o prémio, o Sr. Presidente da Assembleia recebe a própria. Renata de Sousa Mendes, com 16,3 valores. Entrega o prémio, o Sr. Vice-Presidente recebe a própria. Beatriz da Silva Moraes, com 16,2 valores. Entrega o prémio, a Sra. Vereadora Fátima Amorim recebe a própria. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal e do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, dou por encerrada a sessão solene comemorativa dos 488 anos da cidade de Angra do Heroísmo e convido todos os presentes a assistirem ao concerto de Vera Brasil na Praça Velha.